rapidamente, Fábio Piperno, só preciso interromper você porque está havendo essa manifestação na Argentina, ó, nesse momento. São imagens ao vivo essas, pessoal? São imagens ao vivo lá de Buenos Aires e o Marcelo Favalli vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Favalli, por favor, conte o que está acontecendo, seja muito bem-vindo. Olá, Evandro. Esse é o coração da capital, Buenos Aires, e dá para ver milhares de universitários. É uma marcha feita por, então, estudantes secundaristas, universitários, que estão reclamando de uma medida do presidente Javier Milei que cortou parte do orçamento da educação. Esse protesto, na verdade, ele é um agregado de reclamações que vinham desde as comemorações da independência, as comemorações pelo fim da ditadura, quando Javier Milei também apontou ali algumas mudanças nos conceitos históricos que são apresentados para os estudantes. Se somou, então, também a uma questão orçamentária de cortes nos gastos públicos já apresentados por Milei, algo que fez parte da campanha que o elegeu presidente e que isso também agora afetou o setor da educação. Curiosamente, além dessa enorme além dessa enorme aglomeração de estudantes universitários, quem lidera uma espécie de marcha aí em apoio a esses estudantes é Alex Kicillof, que é o governador da província de Buenos Aires, e Sérgio Massa, quem disputou a presidência com Javier Milei e um certo herdeiro do que sobrou do kirchnerismo, do que sobrou do peronismo. Então, é uma posição, a gente não tinha visto isso com esta força em outras manifestações do peronismo, da esquerda, da oposição, e agora a gente tem duas figuras importantes que hoje ocupam o lugar de oposição ao presidente Javier Milei, presentes nessa marcha. Por questões de segurança, a câmera aí, ela está fixa num ponto no coração de Buenos Aires, mas em outras partes desta enorme aglomeração de estudantes secundaristas e principalmente universitários, a gente vai ver aí o Alex Kicillof e o Sérgio Massa. Bom, nós estamos acompanhando então essas imagens, em Buenos Aires, local lotado ali, vários estudantes reclamando então contra essas questões que foram apresentadas aqui pelo Marcelo Favalli. E Gustavo Segre, que bom que você está conosco aqui no 3 em 1, até para contextualizar também para nossa audiência essas faixas e cartazes que vão aparecendo, ali durante a manifestação. O que essas faixas representam e o que elas indicam também sobre movimentos diferentes que acabam integrando uma mesma manifestação contra os cortes que são apresentados aí pelo presidente Javier Milei? Evandro, me parece que é importante fazer uma questão de avaliar a situação. Quando você tem dois líderes da oposição, tira a objetividade de qualquer reclamo. Se fosse um reclamo de professores, de estudantes, mesmo que possam ter alguma ideologia, é entendível. De fato, tem cortes na educação, mas o governo do Milei está defendendo que ele fez a colocação dos fundos e que esses fundos deveriam ser auditados. O que o Milei está dizendo é: eu não vou dar dinheiro para vocês gastarem em questões de ideologia de gênero e questões que têm a ver com coisas que fogem da educação. E está certo desse ponto de vista. Agora, quando tem o governador Axel Kicillof, é o mesmo que estatizou a YPF, aerolíneas argentinas, e de fato hoje, por exemplo, tem um fundo que está reclamando 51% da YPF por uma dívida que o governo argentino ficou de 16,5 bilhões de dólares por essa brincadeira que esse Alex Kicillof, que está reclamando da educação, propiciou. E o Sérgio Massa, que deixou endividado o país por várias gerações e que está agora aproveitando desse reclamo para levar um viés político. Quando nós vemos cartazes de partidos políticos, devemos ter cuidado na sustentação desse reclamo. Eu acho válido reclamar, está na Praça do Congresso. Você fica aí atento que não estão cortando avenidas. Por quê? Porque tem aquela determinação, decreto anti-piquete que não pode fazer. Então estão todos aglomerados na praça em frente ao Congresso. É válida a reclamação? Sim, é válida, é um direito constitucional. Mas quando essa reclamação parte de uma ideia política e não acadêmica, perde a validade. Agora tem uma questão interessante, dois pontos interessantes. Sérgio Massa está participando da manifestação com os
filhos, então a autoridade anterior. E Manuel Adorni, que é o representante de Javier Milei, né, aquele que fala e costuma falar pelo governo argentino atual, disse que os cortes do orçamento foram necessários diante do ajuste que eles têm feito ali no país e que quando houve congelamento no governo anterior, as manifestações não ocuparam as ruas. Ele tem razão, Gustavo Segre? Absoluta. Sabe quantas greves de professores teve no governo do Alberto Fernandes? Nenhuma. Sabe quantas greves teve na educação na província de Buenos Aires quando o governo era do Macri, que não era Macri o governador, obviamente, mas era o presidente? Mais de 100. Então, você vê que é uma questão política, não é uma questão acadêmica. Está certo a reclamação, é válida a reclamação, mas não deveriam ter permitido a participação de Alexis Kicillof, que endividou o país violentamente e hoje é o governador de uma província quebrada. Mas o outro, Sérgio Massa, candidato a presidente, perdeu, era ministro da Economia, deixou falido o país também e vai reclamar da falta de recursos. É uma piada. Esse local é próximo da Casa Rosada, ou Segre? É a linha direta da Avenida de Mayo. Quando você vê a Avenida de Mayo, junta a Casa Rosada no final da avenida com o Congresso. E esses estão no Congresso Nacional. É porque, segundo os manifestantes, né, ou segundo a organização dessa manifestação, Marcelo Favalli, há a expectativa de que eles comecem a marchar agora sentido a Casa Rosada, né? Então, o impacto também no trânsito está sendo muito intenso na Argentina neste momento, porque são milhares de pessoas ocupando este local, todo o redor teve de ser interditado e os carros não estão podendo passar, então há um problema gerado no trânsito que deve aumentar a partir do momento em que eles comecem a se deslocar. Marcelo Favalli. Informação trazida pelo nosso portenho correspondente direto de Buenos Aires, o Gustavo Segre, eles já começam a se movimentar em direção à Casa Rosada. Isso vai dar um nó no trânsito. É um dia bastante normal em Buenos Aires. Eu trago uma outra informação. Parte do comércio foi fechada por causa da comunidade judaica. Hoje é metade de um feriado judaico importante, que ele se consagra amanhã a Páscoa judaica. Então, parte do comércio, por conta de concentrações de comunidades judaicas que são bastante comuns em Buenos Aires, parte do comércio já foi fechado, mas isso vai dar um nó no trânsito. A câmera aqui que a gente tem, mostrando essa concentração na Praça do Congresso, está fixa nesse ponto. A gente vê lá no final, mais na ponta superior direita da tela, essa marcha se movimentando em direção, então, à avenida que leva à Casa Rosada, que é uma artéria principal, uma das artérias principais do trânsito de Buenos Aires. E eu estava ouvindo aqui algum dos cânticos, né? Essas palavras de ordem gritadas pelos universitários, e a música dizia: a pátria não se vende e a universidade se defende. Eles estão aí, a princípio, defendendo esse corte de gastos na universidade, apontam que haverá impacto aí na qualidade de ensino logo nesse semestre que se inicia a partir da segunda metade do ano, e a gente não consegue ver aqui, mas existe já um enorme efetivo policial contornando toda essa aglomeração, que tem uma ordem muito clara da Polícia Metropolitana de Buenos Aires, da capital argentina, que não pode haver o bloqueio de vias públicas, não pode haver... Eles podem se manifestar na calçada, mas não interromper o trânsito. O trânsito, principalmente, caso contrário, haverá o uso da força para manter o fluxo de trânsito, principalmente numa data tão importante para a comunidade judaica. E além do registro de manifestação em Buenos Aires, as agências internacionais falam também em manifestação em Córdoba, onde há a universidade homônima. Isso aconteceu lá também por conta dessa situação que envolve os estudantes em todo o país, né? É como se fosse uma manifestação geral, mas em que há uma concentração maior em Buenos Aires, né, Gustavo Segre? São as duas universidades públicas mais importantes em Buenos Aires. Sim. Universidade de Buenos Aires, Universidade de Buenos Aires, né? De Córdoba, seria. A UBA e a... Eu vou provar por um número, Claro. Vou provar por um número que isso aí é político e não é acadêmico. A UBA tem 385 mil estudantes. Aí, teoricamente, segundo várias pessoas, tem 300 mil pessoas. Você vai me convencer que a totalidade dos estudantes está aí manifestando e a totalidade dos estudantes são contra o governo? Mas aí tem participação também de integrantes sindicais, né? Então, aí que está. O que a sindicato tem que fazer numa marcha dessa? Estão querendo desestabilizar o governo Milei, não tem nada a ver com estudantes. Pode ter estudantes reclamando? Sim, é válido, perfeitamente válido. Não são todos eles estudantes.